Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A família da noiva humilhou a avó negra do noivo. Eles se arrependeram amargamente desse ato. Era um sábado ensolarado de maio, um daqueles dias em que o ar quente acaricia a pele e o perfume das flores preenche cada canto do jardim. Em uma suntuosa propriedade aninhada no coração de Maryland, uma entrada ladeada por majestosos ciprestes levava a uma grande casa branca, impecavelmente conservada, com persianas azuis. Roseiras em plena floração subiam pelas paredes, explodindo em tons de vermelho, rosa e branco. O vento leve farfalhava suavemente as folhas, acompanhando os preparativos finais para o casamento de Madison Blake e Elijah Carter. O terreno fervilhava de atividade e elegância. Uma tenda branca imaculada forrada com tecidos leves, havia sido erguida no centro do gramado. Centenas de cadeiras cobertas com capas de veludo creme estavam alinhadas em fileiras perfeitas, de frente para um arco floral adornado com peonias e lilazes. O chão estava coberto por tapetes vermelhos e cada mesa estava decorada com centros de mesa de cristal e talheres brilhantes. O serviço de buffet, um renomado chefe de Baltimore, supervisionou os toques finais de um suntuoso buffet, salmão defumado, requintados petits fours, aspargos avinagrados e um bolo de casamento em tons pastéis sobre um suporte de prata. Um quarteto de cordas composto por 4 músicos em smokings pretos, tocou músicas clássicas, adicionando um toque de refinamento ao ambiente. Os convidados criteriosamente selecionados pela família Blake chegavam um após o outro, trajados com suas melhores roupas. Era possível sentir o aroma de perfumes caros, o murmúrio educado das conversas, o tilintar dos talheres de prata. Tudo tinha que refletir a perfeição, o prestígio, o status esperado da família Blake. No centro deste mundo cerimonial estava Madison Blake resplandecente. Loira, esbelta com um sorriso deslumbrante, ela usava um vestido branco de elegância simples, porém sofisticada. Vinda de uma antiga família branca do Sul, sua criação fora marcada por tradições, expectativas sociais e um apurado senso de aparência. No entanto, seus olhos brilhavam com um amor sincero e profundo por Elijah. Por 2 anos, o relacionamento deles desafiou julgamentos e críticas indiferentes, mas Madison acreditava firmemente que o amor poderia superar tudo, até mesmo as tensões enterradas entre suas famílias. Ela ainda não via, ou não queria ver, a sombra que escureceria este dia. Enquanto os convidados se acomodavam, as toalhas de mesa foram ajustadas uma última vez e os músicos afinaram seus instrumentos. Um carro discreto estacionou em frente à entrada principal. Um sedã preto sóbrio deslizou pela entrada de paralelepípedos. Uma senhora idosa saiu do carro, seu andar revelando a dor surda da artrite. Seu rosto enrugado, porém digno, era emoldurado por cabelos grisalhos cuidadosamente trançados e adornados com contas brancas. Ela usava um vestido longo com motivos africanos, uma mistura harmoniosa de tons de marrom, dourado e verde, que parecia carregar uma história em suas dobras. Ela se apoiou suavemente em uma bengala de madeira entalhada, decorada com símbolos ancestrais. Esta mulher era a senhorita Evelyn Carter, 82 anos, avó paterna de Elijah. Vinda de Savannah, Geórgia, ela viajou sozinha pelo país, uma jornada longa e árdua, apenas para estar presente naquele momento que significava tanto para seu neto. Nem rica nem mundana, a senhorita Evelyn carregava consigo uma dignidade silenciosa, forjada por uma vida de luta, oração e sacrifício. Ao se aproximar da tenda principal, Evelyn olhou para a multidão. As cadeiras e mesas pareciam feitas para outro mundo, um mundo onde ela se sentia deslocada. Quando ela pôs os pés sob a tenda, uma mão firme a deteve. Era Karen Blake, a mãe de Madison, impecável em seu tailleur creme, o cabelo perfeitamente penteado em um coque apertado, o sorriso educado, mas fixo. Olhou para Evelyn com uma mistura de espanto e hostilidade mal disfarçada. Pá! Olá! Karen disse com uma voz gélida. O serviço vem pelos fundos, minha querida. Os funcionários devem ficar longe das fotos. Evelyn levantou a cabeça lentamente, olhando para Karen com calma e orgulho. Eu não faço parte da equipe. Sou a avó do noivo, ela respondeu suavemente, mas com firmeza. Karen deu um passo para trás, surpresa com aquela audácia silenciosa, e então lançou-lhe um olhar altivo e desdenhoso. Realmente? Ela sibilou seu tom carregado de condescendência. E, você não tem uma roupa mais apropriada para a ocasião? O olhar de Karen percorreu o vestido tradicional de Evelyn, que naquele mundo de veludo e seda, parecia deslocado, quase um estranho. Algumas tias de Madison, esbeltas e elegantes,
Trocaram olhares cúmplices e começaram a sussurrar umas com as outras. Suas vozes baixas e zombeteiras se espalhando como uma brisa fria. Um primo mais novo, puxando discretamente a manga da irmã, sussurrou com um sorriso de escárnio. Eles poderiam pelo menos tê-la vestido como uma convidada, não como uma contadora de histórias populares. As palavras soaram como um tapa na cara. Evelyn sentiu a pontada de humilhação crescer dentro dela, mas não disse nada. Seu olhar baixou lentamente para o chão, seus ombros caíram um pouco. Ela deu alguns passos para trás, lentamente apoiando-se um pouco mais na bengala, e se afastou do centro do palco. Em seguida, Evelyn foi conduzida a um assento bem no fundo, atrás de uma coluna maciça, longe do corredor central e fora da vista da maioria dos convidados. Ali à sombra das colunas, Evelyn sentou-se, apertando o xale com força ao redor do corpo, enquanto o murmúrio da conversa recomeçava, quase como se nada tivesse acontecido. Elijah, ocupado ajustando sua gravata borboleta e coordenando as instruções finais com o buffet, não notou nada a princípio. A empolgação do grande dia, as risadas, os flashes das câmeras, os parabéns, tudo parecia perfeito. Mas quando olhou ao redor em busca da avó, ficou impressionado ao ver que ela não estava perto da família, nem nas primeiras filas como esperado. Ele atravessou a tenda, percorreu os corredores decorados com pétalas de rosa e, finalmente, atrás de uma coluna escondida por uma cortina, a viu. Sentada sozinha em uma cadeira dobrável, longe do corredor central, quase escondida como um pensamento vergonhoso. Seu olhar, geralmente orgulhoso e gentil, parecia opaco, vago. Suas mãos, tantas vezes firmes e reconfortantes, tremiam levemente sobre sua bengala entalhada. Elijah sentiu um vazio repentino no peito. Vovó? A senhora está aqui há muito tempo? Por que está ficando aqui? Perguntou ele suavemente, ajoelhando-se ao seu lado. Evelyn deu um sorriso triste. Não é nada, minha filha. Apenas um lembrete gentil. Algumas feridas não sangram mais, mas ainda ardem. São feridas daqueles que ignoram o que a alma sombria suportou. Mas você não tem nada do que se censurar. Não deixe que meu desconforto roube sua luz. Mas Elijah não conseguia desviar o olhar. Ele conhecia aquele olhar. Era o que ela recebia quando, ainda criança, ele perguntava sobre os dias sombrios da sua juventude, as humilhações que ela suportara nos ônibus ou os olhares de desprezo nos supermercados sulistas. Aquele olhar que escondia décadas de paciência, dignidade e dor reprimida. Este dia deveria ser uma homenagem à história deles, não um ensaio para o apagamento. Uma fúria fria o invadiu. Não uma fúria explosiva, não. Uma fúria que queimava lentamente, como fogo ardendo sob as cinzas. Ele respirou fundo. Sonhara com aquele casamento como uma união de mundos, não como submissão a um. Quando chegou a hora dos discursos, a luz dourada do pôr do sol banhou os convidados. Taças de champanhe erguidas, sorrisos estampados. Todos esperavam agradecimentos padrão, anedotas descontraídas, talvez uma ou duas piadas sobre a noite de núpcias. Elijah se aproximou do microfone, segurando-o firmemente. Olhou para Madison, que lhe sorriu, sem saber o que ia dizer. Então voltou a olhar para a plateia. Seu tom era calmo, controlado, mas cada palavra carregava o peso de uma verdade reprimida por muito tempo. Antes de mais nada, obrigada a todos por estarem aqui hoje. É uma honra ter reunido todos vocês. Mas, não posso celebrar este momento sem dizer o que pesa no meu coração. Um arrepio percorreu a plateia. Alguns se endireitaram em seus assentos, outros trocaram olhares preocupados. Quero que você olhe para aquela mulher ali, lá atrás. Sim, pode se virar. É minha avó. Evelyn Carter. Houve um silêncio. Os olhos de todos se voltaram para o canto da tenda. Alguns se assustaram, outros desviaram o olhar. Esta mulher criou 3 filhos sozinha, num bairro esquecido por tudo, exceto pela graça de Deus. Lavou roupa para estranhos, cozinhou para famílias brancas que nem olhavam para ela, rezou por um amanhã melhor sem nunca reclamar. Enxugou as lágrimas da minha mãe, embalou-me para dormir quando eu era bebê e apoiou meus sonhos quando pareciam impossíveis. Esta mulher, hoje, foi tratada como uma intrusa, uma estranha, um incômodo. Ele fez uma pausa. Ouviu-se o som de pássaros ao longe e o clique de uma câmera agora silenciosa. Não tenho vergonha de onde venho. Minha história não começa aqui, sob esta tenda coberta de cristal começa com ela. E se ela não for acolhida aqui com o respeito que merece, então não posso ser genro desta família. Nem hoje nem nunca. Suspiros abafados. O som de vidro quebrando. Karen Blake estava lívida. O pai de Madison, vermelho de vergonha, olhava para os sapatos. Alguns amigos de Madison olharam para baixo, envergonhados. Madison, por sua vez, levou alguns segundos para entender.
Mas quando viu as lágrimas da senhorita Evelyn, quando encontrou o olhar de Elijah, ela entendeu. O amor não bastava se o respeito não fosse a base. Ela se levantou. A princípio hesitante, depois com cada vez mais determinação, caminhou pelo corredor central. Ao chegar a Evelyn, dobrou os joelhos, ajoelhou-se na grama, apesar do vestido de seda branca, pegou a mão forte e enrugada da velha e disse, com a voz trêmula: "Sinto muito, senhorita Evelyn, do fundo do meu coração. Este casamento não tem sentido sem você no centro. Se eu quiser o amor de Elijah, preciso honrar suas raízes. E você é o coração pulsante desta história." Evelyn, comovida, colocou delicadamente a mão na bochecha de Madison. Olhou-a com ternura e disse: "Você é jovem. Ainda pode aprender. Mas lembre-se disto, minha filha, amor sem respeito é como uma árvore sem raízes. Pode florescer por um tempo, mas cairá ao primeiro vento." Naquele dia, o casamento deixou de ser apenas uma cerimônia. Tornou-se um momento de verdade, de justiça, de transmissão. E neste silêncio onde tudo parecia suspenso, alguns corações começaram, talvez pela primeira vez, a escutar. O vídeo do discurso de Elijah, gravado por um convidado em seu celular, espalhou-se como fogo. Em poucas horas ultrapassou 100.000 visualizações, depois 1 milhão. Não foi apenas um discurso de casamento. Foi um ato de coragem, um lembrete contundente de realidades que muitos preferiam ignorar. A voz calma de Elijah, as lágrimas dignas de Evelyn e a imagem de Madison ajoelhada diante dela. Essas imagens deixaram uma impressão duradoura. Trechos circularam no TikTok, influenciadores afrodescendentes o saudaram como a palavra da retidão em um ambiente burguês. E professores o usaram em sala de aula para falar sobre dignidade, memória e herança. Milhares de pessoas comentaram, compartilharam e choraram. Muitas famílias negras viram esse gesto como uma vitória simbólica, a de um neto recusando a assimilação silenciosa ao custo de apagar suas raízes. A sabedoria de Evelyn, transmitida em poucas frases gentis e verdadeiras, ressoou em corações muito além das fronteiras da Geórgia. Mulheres mais velhas escreveram para agradecê-la por falar por elas, por todas aquelas que nunca conseguiram levantar a voz. A mídia noticiou. Redes nacionais como o NPR e MSNBC convidaram Elijah e Evelyn para discutir o impacto de um momento de verdade em uma América ainda fragmentada. Artigos de opinião apareceram no New York Times e o Atlântico sobre a elegância da resistência e o preço do respeito em uniões mistas. Evelyn, embora humilde, tornou-se uma figura inspiradora, apesar de si mesma. Ela não falava alto, mas cada palavra parecia vir de uma biblioteca viva. Para os Blacks, foi um rude despertar. Em seu círculo social, elegância sempre fora sinônimo de silêncio. Mas, desta vez, o escândalo era público. Karen Blake, antes tão influente em comitês de caridade e galas beneficentes, viu amigos de longa data pararem de convidá-la. Alguns não responderam mais às suas mensagens. Outros, mais francos, disseram que não queriam ser associados a esse tipo de controvérsia. Alguns dos sócios de seu marido, temendo por sua imagem em uma sociedade cada vez mais consciente da responsabilidade social, retiraram-se discretamente de certos projetos. Os Blacks foram forçados a emitir um pedido público de desculpas. Escrito por uma empresa de relações públicas, o pedido dizia: "Reconhecemos que palavras e comportamentos inadequados podem ter ferido uma pessoa preciosa como Elijah. Pedimos desculpas à senhora Evelyn Carter e a todos os que se sentiram ofendidos. Nossa família está comprometida em ouvir, aprender e melhorar." Mas por trás das palavras educadas, Elijah sabia que aquela crise havia destruído a imagem perfeita da família Blake. Não era vingança, era uma verdade que havia irrompido em seu mundo silencioso. Quanto a Evelyn, longe dos holofotes, ela se manteve fiel a si mesma. Era convidada para ir a escolas para falar sobre sua vida, para podcasts para discutir as lutas invisíveis das mulheres negras, para talk shows locais onde compartilhava memórias com aquela voz suave que sabia silenciar multidões. Ela costumava dizer: "A história não se escreve apenas com datas. Ela se escreve com nossos silêncios, nossa dor, nossas escolhas." Os jovens a ouviam como se ouve uma avó universal. Ela recusava títulos pomposos, mas havia se tornado um pilar moral, um farol de referência. Um ano depois, Elijah e Madison celebraram seu aniversário de casamento na antiga cabana de madeira de Evelyn, na Geórgia. Desta vez, não havia garçons de luvas brancas nem guirlandas de cristal. Apenas a varanda ensolarada, o aroma de gumbo fervendo na cozinha, gargalhadas e crianças correndo pelo quintal. Gerações se reuniam ao redor da mesa como se estivessem em volta de uma fogueira ancestral.
Madison havia trocado seu vestido de noiva por um simples avental florido. Ela ajudava a servir, cantava com os primos de Elijah e aprendia as receitas da avó. Evelyn, sentada em sua velha cadeira de balanço, observava a cena com um sorriso sereno. Seus olhos brilhavam de gratidão e lembranças. Ela disse suavemente, olhando para Elijah: às vezes é preciso passar por humilhações para que a verdade venha à tona. E quando ela vem à tona, ela purifica tudo, até os corações mais endurecidos. Ela balançava lentamente, cercada pela família. E no canto das cigarras, entre o aroma do pão de milho e as vozes misturadas das crianças, ela sabia que o que havia passado adiante valia mais do que todo o ouro do mundo. Dignidade.